a maior parte da população brasileira não se importaria com isso, porque, em primeiro lugar, ela nem tem nada pra falar. Então, se você baixar uma lei falando ninguém mais pode falar nada, o cara não vai sentir nada, ele vai continuar vivendo a vida dele, porque pra chegar nesse raciocínio, eu acho que ainda precisaria ter o que falar, ter vontade de se expressar. Essa vontade não existe na população brasileira de modo geral. Essa coisa de falar e ouvir o que você está falando e ir organizando conforme você está falando. Essa vontade de ter um programa, por exemplo, e não saber direito como seus pensamentos estão se organizando, abrir o microfone e ir falando, e ouvindo o que você está falando, e se colocando em xeque. Todo esse exercício de ter essa vontade de fazer esse tipo de comunicação não existe nesse país. Não, as pessoas não entendem o que é isso. Mas eu acho que então, você tá se tu sendo tirar a pouco liberdade injusto do cara... com o brasileiro, Petri, um pouco. Se tu tirar a liberdade do cara de falar, ele nem vai sentir, porque ele nem queria falar em primeiro lugar. Mas você tem noção que o cenário de podcast brasileiro é o maior do mundo? É, o maior e a maior bosta que existe também. O que tem? É todo podcast é a mesma merda, Mas todo mundo falando a mesma coisa, você não entende nada que ninguém fala, ninguém tem dicção, ninguém sabe falar porra nenhuma. É o maior, mas é a maior bosta igual. Eu preferia que fosse o menor, como era quando era nichado, quando tinha poucas pessoas fazendo, pelo menos elas se importavam com a qualidade do negócio. O que é? Pod delas? É pod pá? É Vênus? O que é aí? O que tem de mais isso aí? Sabe o que virou podcast no Brasil? Virou o mesmo formato da televisão. A gente fez podcast pra sair das garras da televisão e do mainstream. O tempo passou e todos os grandes podcasts viraram uma réplica da GNT. São pessoas falando bonitinho, limpinho, com artistas globais, com propaganda de banco. E aí? Não adiantou nada, virou uma outra televisão. É que foi coagido a isso, né? O cenário de podcast foi uma grande ameaça para o sistema, de certa forma. Então eles ligaram a máquina para destruir o ambiente livre que a gente tinha criado, pô. Eu acho que as pessoas não tinham o que falar em primeiro lugar. Surgiu essa oportunidade de podcast, as pessoas entraram porque tava dando grana, porque era maneiro. Todo mundo tem medo de falar hoje, Petri. E naturalmente virou uma GNT. Mas ninguém tem o que falar. Não é que questão de a questão é que tem, eu acho que tem o que falar. Eu acho que a gente tem muito dentro de nós que tem a ser explorado, muito de cada pessoa. Só que criou-se um ambiente de medo, de censura, de julgamento constante de qualquer coisa que você já fala, de uma interpretação maliciosa de tudo que é dito. Esse ambiente foi feito propositalmente, patrocinado por gente poderosa, para controlar o ambiente do podcast, porque era uma ameaça à estrutura de poder das pessoas que precisam controlar a narrativa da sociedade para impor seus desejos políticos. Então, o podcast era uma grande carta coringa dentro da narrativa brasileira que permitia que ideias que não eram aceitas pela elite começassem a ser discutidas e ganhasse plataforma mainstream. Foi por isso que foi atacado. Então, o cenário do podcast tá do jeito que é hoje e a sua frustração, eu compartilho ela e concordo, mas o motivo pelo qual ele tá desse jeito é porque houve um ataque político em cima do ambiente de podcast. E não é à toa que, que eu sou perseguido do jeito que eu sou, pô. Tem um motivo político por causa disso. Não é porque eu falo merda, entendeu? Apesar de eu realmente ser uma pessoa mais livre no meu vocabulário, nas minhas ideias, eu sou bem... eu falo coisas que são polêmicas, mas não é por isso que eu tô sendo perseguido. Eu tô sendo perseguido e os podcasts foram perseguidos porque eles precisavam controlar essa organização nova que surgiu de narrativa. Eu entendo essa forma como tu enxerga, mas eu acho que antes disso tudo, a galera que fez podcast e que tá na frente do microfone, na verdade, nem queria tá falando nada. Só queriam ganhar dinheiro. Eles foram na onda, viu? Isso aqui dá pra fazer, é fácil e dá pra ganhar dinheiro. Não é uma pessoa que tá afim de estar no microfone e tá ansiosa pra começar o programa e fazer. Não é isso que tava acontecendo. Então, o meu ponto é: a turma aqui no Brasil nem entende o que é liberdade de expressão e vontade de expressão. É tudo sempre ou financeiro, ou para ter números, ou para ser conhecido, ou para ser famoso.
É um povo que só se preocupa com coisas materiais nesse sentido, de querer fazer sucesso, ou bombar, ou ter milhões de seguidores, fechar o maior patrocínio. Nunca é sobre a arte em si, sobre a comunicação em si, sobre a vontade de se expressar em si. E eu não vejo essa característica no Brasil. Poucas pessoas me passam essa sensação quando eu vejo, e agora eu tô julgando o mundo a partir do meu próprio umbigo aqui. É assim que eu enxergo o mundo, posso estar errado também. Mas é assim que eu analiso as coisas. Eu vejo que esse problema da liberdade no Brasil, ele vem muito antes de toda essa mecânica que você descreveu aí. Eu acho que é um problema que não tem no povo essa vontade de se expressar. Não existe. Ninguém quer se expressar, ninguém nem sabe o que é isso. Mas é só uma repetição quem tem essa vontade mesma... é punido, Petri. E eu concordo com você, mas eu acho que também tem um efeito prático de tipo, porra, existe um cara com um porrete dando porrada em todo mundo que vai pra esse lado que você tá falando, pô. Todo mundo que tenta ir pra esse lado de levar a sério a comunicação e de expandir o diálogo e lidar com várias ideias diferentes, ideias novas, ideias polêmicas, ideias extremas, de certa forma. Todo mundo que tenta ir para um lado mais amplo do diálogo leva porrada na cabeça. Então não tem como dizer que isso não também condiciona ao cenário que a gente vê aqui. Porque teve a época de ouro dos podcasts lá no começo, pô. Olha como que era loucura na época que a gente começou. A gente, porra, a gente bebia e falava merda e porra, era muito... Agora todo mundo tem medo. A gente tem medo de tudo hoje. Mas ficou impossível falar, ser livre hoje em dia. Então não é culpa do brasileiro, é culpa dessa máfia que controlou a sociedade brasileira para impor a sua agenda política. A gente poderia ser mais livre. A gente tem o potencial de ser livre, de amar a comunicação, de amar a liberdade. Tem sim, pô. Tem. Você falou que todo mundo tá com medo, mas além de você, no âmbito da comunicação, de falar com várias pessoas e ter esse programa, propor isso, quem mais foi perseguido? Pessoas que não são ligadas a um lado político da história. Tô falando de pessoas livres. Só tu, porque só tu trouxe pra mesa essa vontade de expressar, de trazer pessoas que você não concorda para conversar. Isso foi depois que tu inaugurou isso foi imitado por outras pessoas, mas a essência de ter a vontade de conversar com várias pessoas não está nesses outros podcasts. Estava no Flow quando tu estava lá. Depois que você saiu, o Flow virou só mais um e todos os outros é essa coisa genérica e burocrática. A essência que tu trouxe era tu que tinha e tu foi perseguido por isso. Pois é, mas é isso que eu tô falando. Não é que a gente não tem essa vontade, não é que o povo brasileiro gostava, mano, dessa ideia de liberdade, de falar. Tanto que fez sucesso os podcasts que a gente fazia, pô. Não é à toa, não dá pra gente pôr culpa. Não. Tipo, eu entendo a sua frustração, eu acho que você tá correto, você faz uma análise correta do que o cenário de podcast se tornou, só que você atribui isso a uma característica meio que do povo brasileiro. E eu não acho que o povo brasileiro é assim. Ele foi obrigado a ser assim à força. Não sei. Eu acho que ele permite isso porque ele gosta também desse controle. Eu sei que tem muita gente que não valoriza a liberdade no Brasil. A maioria. Eu concordo com você. Mas, você tá certo no final das contas. Mas eu só queria pontuar que também tem esse motivo. Eu acho que o Vilela, o Igor, eles poderiam ser muito mais livres nos seus podcasts, não fosse o medo que eles têm, justificado, na minha opinião, de perder tudo que foi construído por causa de uma fala mal colocada ou de uma ideia mal interpretada, algo assim. Eu sempre tendo a pensar que o problema tá mais no povo, no público, E você acha que não tem solução? Não tem como a gente convencer as pessoas? Você acha que as pessoas estão vendo, que acompanharam a época do início dos podcasts, viu o que era aquilo e viu o que se tornou, viu as consequências, a perseguição em cima das pessoas? Será que isso não faz as pessoas a começarem a refletir sobre o que é liberdade e o cenário, e eventualmente a gente vai criar um movimento contrário a isso? Acho que não.
E o problema de criar qualquer tipo de movimento e de se apegar a qualquer tipo de pauta é que algum grupo político vai sugar esse movimento ou essa pauta que você vai defender. E quando você menos esperar, você está dentro de um embate político sendo atacado por alguém, defendido por outras pessoas que você nem queria ser defendido por. Então tudo no Brasil é sugado para essa polarização política.